bom dia. Eu me chamo Fátima Martins e estou aqui para falar com vocês nesse café sobre um assunto que foi pedido, tá? Em uma das enquetes que fizemos aqui. E o tema é o seguinte: o que acontece que sempre nas festas de Natal, por ocasião das datas de Natal, no final de ano, eu fico triste, é uma data que me deixa triste. Eu já vi muitas pessoas falarem isso também, né, que não gostam do Natal, porque é uma data que traz recordações ruins. Então, é claro que é um assunto muito abrangente, não é? Inclusive de uma singularidade, mas eu vou falar aqui, de um modo geral, de forma que existem muitos casos de pessoas assim, e esses casos geralmente se remetem a acontecimentos na vida dessas pessoas, na sua história de vida ou na sua história familiar, que não foram acontecimentos positivos, né? Foram coisas negativas que aconteceram na vida dessas pessoas e que marcaram a vida delas, né? Então, todo ano, por ocasião dessa data, a pessoa, ela se sente triste. Então, algumas, elas sabem exatamente o que aconteceu, elas conseguem lembrar, mesmo que sejam acontecimentos que foram lá atrás, na infância. Existem pessoas que conseguem lembrar. Mas tem outras pessoas que não sabem, não conseguem compreender qual é o sentido dessa tristeza, né? Por que elas ficam tristes? Elas não conseguem, isso não é algo consciente, é uma tristeza que acontece sempre nessa ocasião e que não é consciente. Bom, o que eu posso dizer é que em alguns casos, e não poucos, em muitos desses casos, são marcas profundas de acontecimentos negativos que ocorreram lá na infância, não é? Entre a segunda e a terceira infância, e até a adolescência também, são fases que marcam muito a vida de uma criança, né? É uma fase em que ela já consegue olhar para a sua autoestima, ela consegue absorver os acontecimentos ali ao seu redor, e principalmente em família, também na escola, mas na família acontece muito mais, né? E isso se tornam traumas para o resto da vida da pessoa. Então, nessas fases da vida, o que acontece? As lembranças, elas não ficam só na memória rápida, né? Aquela memória de curto prazo, ela já vai ficando na memória de longo prazo. Então, essa memória desse acontecimento fica lá, na mente da pessoa, né? E atravessa toda uma história de vida. E, principalmente, se aconteceram essas coisas, esses eventos por ocasião de final de ano, de Natal. Então, isso realmente, quando se aproxima dessa data, a pessoa vai experimentando esse sentimento, porque vai se aproximando aquela data em que aconteceram aquelas coisas que foram desagradáveis, né? Então, o porquê disso? E por que também que eu falei que acontece muito mais em família? Essas datas, né, de final de ano, elas costumam ser um momento em que as pessoas vão agregar a família, né? A gente que mora em outro estado, viaja, vai para onde está ali a sua família, seu pai, sua mãe, ou avô, avó, irmãos, enfim, né? É uma ocasião em que a família se reúne. Tanto é que esse ano que nós estamos passando agora, algumas pessoas que responderam à nossa enquete, né, qual é o sentido, o que significa o Natal para você? E algumas pessoas botaram assim, reunir a família, mas esse ano não, né?
Então, inclusive, esse ano tem uma dor diferente. Além daquela questão, né, da tristeza por esses eventos negativos do passado, ainda tem esse ano com a questão da pandemia por ocasião da Covid, né? Houve aí a quarentena em que muita gente ficou confinada em casa e as famílias não se encontravam, ficaram separados, até marido e esposa, não é? Mães e filhos foram obrigados a ficar separados. Isso gerou uma ansiedade muito grande por parte dessas famílias. Então, não sei se eu consigo responder, talvez não é? A todas as pessoas que enfrentam esse tipo de situação no Natal, ou por ocasião do evento da passagem de ano, não é? De ano, que passa do ano de 2020 para 2021, nessa ocasião aqui. Mas, no geral, é isso que acontece, né? São traumas que ficaram, que marcaram a infância. E aí, essas pessoas que perguntam, eu não sei por que dessa tristeza. Muitas vezes existe no nosso cérebro um sistema de proteção. O nosso cérebro, muitas vezes, ele nos protege dos eventos muito dolorosos e muito traumáticos. E, às vezes, isso fica no nosso inconsciente. Nós não conseguimos trazer a lembrança, trazer a consciência. E aí, se é esse o caso de alguém que está aqui assistindo esse vídeo, o que eu oriento para você é que, se você não tem lembrança desses eventos, eles estão lá, de qualquer forma, trazendo sofrimento, embora que você não lembre. Então, uma dica importante aqui, extremamente importante, se você quiser, de fato, se resolver nessa questão, é você buscar um acompanhamento psicológico, tá certo? Fazer psicoterapia, algo que te ajude a resolver essa questão aí, para que você possa se resolver na sua tristeza, e não experimentar mais esse sentimento de tristeza. E você passar a enfrentar esses momentos de final de ano e não sofrer dessa forma. Encarar, olhando, sabendo que aquilo é uma realidade do que você passou, mas que isso não venha mais doer. É isso que a psicoterapia, traz, né? Traz à luz tudo aquilo que está ali, e você passa a olhar para todas aquelas coisas que você passou, as dores do passado, com um olhar diferenciado, e você passa a não sofrer mais. Eles vão continuar existindo, porque a história é passado, mas o diferencial é que você não vai mais sofrer com isso, e vai se resolver com relação à sua tristeza. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Ainda antes do final de ano, teremos encontros aqui, tá certo? Por ocasião do IGPTV, a gente ainda vai se encontrar por aqui antes do final do ano, e eu tenho ainda mais surpresas para você, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Grande beijo, tudo de bom.